Hoje, 8 de abril de 2026, na presença de Jesus Cristo e na presença da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, vou pregar a parte 34 e 41 na série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no seguinte tema: o relacionamento do crente moderno como cidadão de dois mundos. Romanos, capítulo 13, versículos 8 a 14. Mas antes da exposição da leitura bíblica, ouça uma breve introdução. Hoje há uma grande escassez das Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, nos sermões modernos. Cristo, o Filho do Deus vivo, ajude os pastores a seguirem mais de perto a palavra inspirada, revelada da parte de Deus, a Bíblia. Ler pessoalmente a palavra de Deus é o método mais seguro de crescer na graça. Beba o leite puro da palavra de Deus, e não do leite desnatado, nem do leite com água da palavra de homens. A leitura bíblica é a hora de nossa refeição espiritual. E há muitos crentes aí raquíticos que não se alimentam da Bíblia. É só tocar a sineta e convidar todas as faculdades mentais à mesa do próprio Senhor para fartar-se com a comida, com o alimento espiritual que agora está pronto. Ou melhor, que soe esse alerta, essa sineta, como o toque dos sinos da igreja em convite para ouvir a pregação. Isso deve ser uma ação tão solene como o nosso ato de adoração na casa do Senhor. Se Cristo, o Filho do Deus vivo, tivesse se aproximando do púlpito enquanto o pregador falava, eu creio que Cristo teria dito: desça daí, saia do púlpito, o que você está fazendo aí? Mandei você pregar a meu respeito, e você prega a respeito de uma dúzia de outras coisas. Vá para casa, pastor, e aprenda de mim. Depois venha falar. O sermão que não conduz a Cristo Jesus, Filho do Deus vivo, ou do qual Jesus não é essência, é o sermão ou a pregação que faz rir os demônios no inferno, mas que faria os anjos de Deus chorarem se pudessem ter tais emoções. Quero ouvir mais? Há muitos pregadores palhaços. Ao fazermos da palavra de Deus nosso alimento, remédio,
tesouro, arsenal, repouso e delícia, passamos a experimentar saúde mental, emocional e espiritual renovadas. Que o Espírito Santo nos leve a viver assim, tornando a palavra de Deus preciosa à nossa alma. Essa é uma noite perfeita para aprender. Ouçam! Você tem a Bíblia em casa, ou mais de uma, eu sei. Você não gostaria de ficar sem a Bíblia e pensaria que é um pagão ou uma pagã se não a tivesse. Você tem a Bíblia e talvez ela seja muito bem encadernada, um exemplar de aparência excelente. As páginas não foram muito viradas nem gastas e não correm tal risco porque apenas saem às quartas-feiras e aos domingos para tomar o ar. E durante o resto da semana fica guardadinha. Preste atenção. Você não lê a Bíblia. Não a perscruta. Como poderá esperar receber os milagres e as bênçãos de Deus da sua casa? Se não vale a pena escavar para achar o ouro celestial, o tesouro celestial, não há probabilidade de descobri-lo. Muitos crentes modernos leem a Bíblia, infelizmente, de maneira muito apressada. Apenas um pouco, um minutinho sequer, 2 minutinhos sequer, máximo 10 minutos, e sai correndo. Não se esquecem eles, pouco tempo depois, de tudo quanto leram, perdendo até mesmo pouco efeito que a leitura precisa ter. Quantos estão resolutos no sentido de chegar ao âmago da palavra de Deus, ao seu suco, à sua vida, à sua essência e a beber do seu significado? Se não fizerem assim, digo-lhes, e desculpe as palavras seguintes: a sua leitura é miserável, morta e sem proveito. Não é a leitura de modo algum. Que o Espírito Santo conceda arrependimento aos crentes modernos quanto a esse assunto. Ame a sua Bíblia. Não se afaste dela. Se você está buscando ao Senhor, seu primeiro dever é crer no Senhor Jesus Cristo. Mas quando estiver abatido e nas trevas, ame a sua Bíblia. Examine-a. Tenha a Bíblia ao lado de sua cama. E ao despertar pela manhã, como faz a minha esposa Lília, se for cedo demais para andar pela casa e acordar o esposo, os filhos, aproveite meia hora sequer da leitura, ainda no quarto ou na sala. Metade dos erros do mundo surgem porque as pessoas não leem as suas Bíblias. Tenho certeza de que aqueles que vivem mais corretamente são os que mantêm mais perto da palavra de Deus, a Bíblia. Você receberá 1000 ajudas da Bíblia, a palavra de Deus, se ao menos a ler. E no momento
E quem entender melhor as palavras, você dará mais valor a ela no decorrer dos anos. A Bíblia crescerá com você em todos os níveis de maturidade cristã e discernimento espiritual. Gostou do resultado? Vou fazer agora uma exposição teológica e apologética. Peço atenção a lições do apóstolo Paulo sobre o relacionamento do crente moderno com o cidadão de dois mundos. Romanos 13, 8 a 14. O apóstolo Paulo faz uma transição de nossa relação com o Estado para a nossa relação com os irmãos. Romanos 13, de 1 a 10. O apóstolo Paulo já tratou de nossa dívida de compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Abram suas Bíblias, Romanos 1,14. Pois sou devedor, tanto a gregos, Helen, como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O apóstolo Paulo tratou de nossa dívida com o Espírito Santo, de viver uma vida santa. Ouça o decreto apostólico, Romanos 8,12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Agora, Romanos 8,14. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Vamos entender. O apóstolo Paulo já tratou de nossa dívida de lealdade do pagamento dos impostos ao Estado. Romanos 13, 6 e 7. Agora ele trata de uma dívida que nunca poderemos quitar completamente. A dívida do agapau, do amor. Nunca amamos em grau superlativo. Estamos sempre aquém dessa exigência de Deus. A razão do amor agapau, o ágape, ser tão importante reside no fato que o amor ágape é o cumprimento de toda a lei, e a lei é o próprio fundamento do Estado. Estou fazendo uma exposição teológica e apologética. Peço atenção a lições do apóstolo Paulo sobre o relacionamento do crente moderno como cidadão de dois mundos. Vou destacar alguns pontos teológicos. Primeiro ponto teológico: o amor ágape ou agapau ao próximo é uma dívida impagável. Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor agapau, com que vos ameis uns aos outros. Isso condena a prática de alguns que estão sempre prontos a tomar empréstimo, porém são muito lentos em reembolsar a soma emprestada. O apanágio de Christos é honestidade. A expressão grega uns aos outros, alelon, não significa apenas os irmãos da fé. Ninguém está excluído desse todo abrangente amor. Devemos livrar-nos de todas as dívidas, não ignorando, mas pagando-as. Existe apenas uma dívida que ninguém pode se livrar: a dívida do agapau, do amor. Pense nisso. Viver como o crente moderno não significa apenas prontamente quitar compromissos financeiros, legais e morais,
para depois reclinar-se, desligando-se do gigantesco volume restante de tarefas ao redor. Pense nisso. Um crente moderno jamais dirá ao próximo: cumpri minha obrigação, estão os kits. Um crente moderno jamais tentará evadir-se com ajudas que já prestou. Deixe e daquele me livrei. Pois com essa atitude já estaria fora do HP. Do HP, o amor. Não podemos amar suficientemente uma pessoa. Só Deus pode fazê-lo de forma plena e cabal. Seremos sempre devedores em relação à dívida do amor. Agapau, grego. A maior parte do nosso cristianismo é baseada em clichês que lemos nas camisas cristãs. A maior parte do nosso cristianismo vem de músicos e não da Bíblia. A maior parte das coisas que a gente acredita ser verdade é ditado pela nossa cultura e não pela Bíblia. Se você professa que entrou pela porta estreita, mas continua andando pelo caminho largo, assim com todos de sua escola, do seu trabalho, e assim como todos que são carnais e depravados, a Bíblia quer que você saiba, irmão e irmã, que você deveria ficar terrivelmente amedrontado, amedrontada, porque você ainda não conhece a Cristo, o Filho do Deus vivo. Esforce-se, irmã, esforce-se, irmão, para obter um correto entendimento da natureza do cristianismo e do significado do Evangelho que visa salvar. Reflita seriamente em secreto com Deus, nas verdades que vier a compreender. Essa é uma noite perfeita para aprender. Segundo ponto teológico, o amor agapau ao próximo é o cumprimento da lei. Romanos 13:8. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. O amor ágape é essencialmente obediência. O amor ágape não é o fim da lei, é o seu cumprimento. Ao afirmar que quem ama o próximo tem cumprido a lei, o apóstolo Paulo, em Romanos 13:9, cita os mandamentos da segunda tábua da lei, ou seja, nossa relação horizontal, o nosso dever para com outras pessoas. Romanos 13:9. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás, agapau, com o teu próximo como a ti mesmo. Romanos 13:9. Você está gostando de ouvir. Terceiro ponto teológico. O amor ágape, o agapau, não pratica o mal contra o próximo. Romanos 13:10. O amor ágape não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13:10. O amor ágape é benigno e não maligno. O amor ágape é altruísta e não egoísta. O amor ágape coloca sempre
o outro na frente do eu. O amor ágape respeita a vida do outro. Por isso, quem ama não mata. O amor ágape respeita a honra e a família do outro. Por isso, quem ama não adultera. O amor ágape respeita os bens e a propriedade do outro. Por isso, quem ama não furta. O amor ágape respeita o bom nome do outro. Por isso, quem ama não se presta ao falso testemunho. O amor ágape não deseja o que é do outro. Está contente com o que Deus lhe deu. Por isso, quem ama não cobiça. Cada mandamento negativo em Romanos 13:10 não está na base de um mandamento positivo. Quer saber o significado? Prestem bastante atenção às próximas palavras. Você amará e por isso não cometerá adultério, mas preservará a sacralidade dos laços conjugais. Você amará e por isso não matará, mas ajudará seu próximo a conservar-se vive bem. Você amará e por isso não furtará, que pertença ao seu próximo, mas antes protegerá as suas possessões. Você amará e como resultado não cobiçará o que pertence ao seu próximo, mas se alegrará no fato de que ele possui algo. Essa é a noite perfeita para aprender. Estou fazendo uma exposição teológica e apologética. Mais uma vez, peço atenção a lições do apóstolo Paulo sobre a condição do crente moderno como cidadão de dois mundos. Veremos agora como se dá o nosso relacionamento com o tempo. Depois de falar da conduta cristã em relação ao Estado e ao próximo, o apóstolo Paulo estabelece um fundamento escatológico para essa conduta. Duas verdades são destacadas: o discernimento do tempo, no grego kairos, em que vivemos, e da conduta apropriada para esse período. Primeira verdade teológica: o discernimento do tempo kairos em que vivemos. Romanos 13, 11, 12. À luz das Escrituras Sagradas, a Bíblia, o tempo no grego kairos é dividido em duas partes: este mundo e a era vindoura. A era vindoura já foi inaugurada na primeira vinda de Cristo, o Filho do Deus vivo, e será consumada na parousia, isto é, na segunda vinda de Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Cristo, o Filho do Deus vivo, voltar, e há de voltar em breve, a era presente será completamente tragada pela era vindoura. Então haverá novos céus, como diz a Bíblia, e nova terra. Hoje vivemos a tensão. Desculpa, vou repetir. Hoje vivemos sob a tensão do já da inauguração do reino no tempo kairos presente e do ainda não da consumação do reino na segunda vinda de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Ou com mais realmente quer saber, irmã?
Quer saber, irmão? Quer saber de que forma um crente moderno pode discernir o tempo de Deus, no grego kairos, em que vive? Vivemos hoje no kairos, no tempo de Deus. E quer saber de que forma você pode discernir esse tempo? Primeira forma, vivendo acordado e não dormindo. Romanos 13:11. Diz Paulo: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo kairos, já é hora de vos despertardes do sono. Passou a hora de dormir, é hora de acordar e levantar-se. Heróis da verdade, soldado de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, despertem. Nesse momento, igreja, temos inimigos. Não creiam que a luta terminou. A grande guerra da verdade se torna mais intensa e feroz do que nunca. Soldados de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, desembainhem suas espadas, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Levantem-se outra vez por Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, e por sua verdade, para que o Evangelho da graça imerecida não seja esquecido. Irmãos e irmãs, que cada um de nós, em nossas respectivas esferas, acerte duros golpes contra o inimigo. Esta é uma luta na qual cada um dos membros do povo do Senhor pode fazer algo. E os que cocheiam, apoiado em muletas, os idosos ou as idosas, podem usar as muletas com arma de guerra, assim como homens fortes podem brandir suas espadas contra o inimigo. E se não pode fazer grande coisa, irmão, irmã, ao menos que você passe as munições espirituais a outros. Façamos todos algo por Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Todos nós estamos alistados na grande guerra e batalha espiritual contra o diabo, o mundo e a carne. Soldados de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, marchemos a vitória. Que a coroa que está diante de vocês os animem para o combate até conquistar a vitória. Avante, avante, avante! Soldados de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, não usam pistolas, mas uma espada, a espada do Espírito Santo, a palavra de Deus. Não duvidamos de maneira nenhuma que quando alçamos nossas vozes como a trombeta contra pecado, nossa guerra é justificada pelas leis eternas da justiça. Essa é a noite perfeita para aprender. Neste mundo, irmãos e irmãs, estamos experimentando dificuldades peculiares na grande guerra pela verdade. Peculiares, pois poucos apreciam. Temos inimigos
de todas as classes, e todos estão despertos contra nós. O infiel, o ímpio, o não convertido, tem seus olhos abertos. Está espalhando sua doutrina em toda parte. Que Deus nos ajude. A Bíblia diz em Romanos 13:11. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, Kairos, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A letargia e a frieza estão se infiltrando sorrateiramente nos púlpitos batistas e de muitas outras denominações, e com eles uma sorte de anulação de toda a verdade bíblica. Paulo diz: já é hora de vos despertar do sono. Igreja, temos que despertar. O exército deve estar pronto. Os soldados de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, precisam despertar a uma consciência de sua posição. Agora tocamos a trombeta, corramos para a batalha, soldados adormecidos. Seus estandartes devem ondular. Suas espadas devem ser desembainhadas. Este é um dia de luta, um dia de guerra espiritual em todos os níveis e sentidos espirituais. A igreja precisa empregar golpes firmes na batalha cruenta contra o pecado. Guarda-te, igreja de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, e deixar de orar. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Soldados de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, essa guerra na qual estão envolvidos é uma guerra hereditária. Não uma guerra que vocês tenham começado, senão uma guerra que tem herdado desde o momento em que o sangue de Abel clamou por vingança. Cada mártir cristão que foi morto passou a bandeira ensangrentada ao seguinte, e essa, por sua vez, passou a outro mártir. Cada confessor que foi amarrada fogueira para ser queimado, tem estendido sua vela e entregou a outro dizendo, guarda-te, vigie, ore, testemunhe. Essa é a noite perfeita para aprender. Escrevendo a igreja aos Efésios, o apóstolo Paulo disse em Efésios 5,14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5,14. O crente moderno não pode viver anestesiado pela presente era, numa espécie de torpor espiritual. O dia da parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, não pode nos apanhar de surpresa, em pecado, não vigilantes.
já que ele vem como ladrão, inesperadamente. Isso porque não somos filhos da noite, mas do dia. Essa é uma noite perfeita para aprender. Quer saber, irmã, irmão, de que forma o crente moderno pode discernir o tempo kairos em que vive? Segunda forma, vivendo na expectativa da glorificação. Romanos 13:11, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Já preguei no livro de Romanos que fomos salvos quanto à justificação, estamos sendo salvos quanto à santificação, mas seremos salvos quanto à glorificação. O uso que o apóstolo Paulo faz do termo salvação, sotéria, alude à glorificação. Hoje estamos mais perto da segunda vinda de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, do que quando no início cremos. Essa proximidade deve levar-nos a viver de forma coerente com tal expectativa gloriosa. Uma das maiores evidências de que você nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus é que Ele, Cristo Jesus, não permitirá que você fale como sua carne quer falar, mentindo e com palavrões. Cristo não permitirá que você se vista, homem ou mulher, como o mundo sensual, e a igreja sensual permite que você se vista. Cristo não permitirá que você ande como o mundo, cheire como o mundo, fale como o mundo, escute as coisas que o mundo escuta. Cristo fará a diferença em sua vida, irmão, se você permitir. Senão o diabo vai te tragar, da cabeça aos pés. Quer saber de que forma um crente moderno pode discernir o tempo kairos de Deus em que vive? Terceira forma, vivendo na expectativa da parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Romanos 13:12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Preste atenção. A noite, o velho tempo das trevas está bem avançada, de forma que está quase acabando. O dia da parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, logo vem. Está batendo a porta. Veja e ouça os sinais. Tempestades, enchentes, mortes, fomes, guerras, epidemias, falta de amor, prostituições, perseguições. Não sabemos o dia em que Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, virá. Devemos viver apercebidos para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Estou fazendo uma exposição teológica apologética. Peço a atenção de vocês a lições do apóstolo Paulo sobre o relacionamento do crente moderno como cidadão de dois mundos. Você vai ouvir agora sobre como discernir a conduta apropriada que devemos ter nos dias atuais. Romanos 13:12-14. Depois de explicar do tempo kairos, o tempo de Deus,
o apóstolo Paulo faz algumas exortações sobre como devemos viver nesse tempo de Deus, Kairos. Não basta, irmã ou irmão, discernir o tempo de Deus, Kairos, precisamos viver em conformidade. O apóstolo Paulo usa 3 imperativos em Romanos 13, 12 e 13. Deixemos, revistamo-nos e andemos. Estes 3 verbos governam o pensamento do apóstolo Paulo. Romanos 13, 12. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Não basta, irmãos e irmãs, estamos acordados, despertos, precisamos despojar-nos das obras das trevas, das vestimentas da noite das trevas. Um soldado não vive de pijamas. Ele se atavia com roupas próprias para o combate, com armadura. A vida cristã não é um spa espiritual, mas um campo de batalha espiritual. Andemos como filhos da luz. Romanos 13, 13. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Romanos 13, 13. O apóstolo Paulo passa da vestimenta adequada ao comportamento apropriado. Ele lista aqui 6 pecados em 3 pares, tratando da falta de controle nas áreas da bebida alcoólica, do sexo e dos relacionamentos. A falta de controle próprio nas áreas de bebida alcoólica, do sexo e dos relacionamentos sociais contradiz totalmente um comportamento do crente moderno que se diz que é convertido. Prestem bastante atenção e olhem para vocês, para si mesmos. Irmão, se a sua vestimenta é um chamariz para o seu rosto, Cristo se agrada do seu vestimento. Agora, se a sua vestimenta é um chamariz para o seu corpo, isso é sensual. E Jesus odeia o que você está fazendo. Olha, tem crentes que sobem no púlpito para cantar com roupas sensuais. Homens também. Se você usa coisas que Jesus odeia, age como o mundo, parece como o mundo, cheira como o mundo, faz as mesmas coisas que o mundo faz, é porque você não conhece Jesus e a sua palavra. Você, infelizmente, conhece o diabo. A Bíblia diz que Eva foi seduzida e enganada por diabo. E depois enganou o homem. Uma das grandes marcas diferenciais de um falso profeta ou um falso pregador é que ele sempre vai falar, irmão,
o que você quer ouvir. O falso profeta ou o falso pregador nunca vai estragar a festa. Ele vai fazer você continuar batendo palmas, pulando, vai fazer você ficar atordoado e vai te manter entretido ou entretida. Ele te apresentará, ele nunca apresentará um cristianismo que fará a igreja mudar, mas sim um parque de diversões. O falso pregador, o falso profeta te manterá entretido, entretida, que você não se preocupará com grandes assuntos bíblicos como este. Deus está agindo em minha vida. Eu estou crescendo em santidade? Eu realmente nasci de novo? Ou vou para o inferno? Hoje, a maioria dos pregadores só falam em dinheiro e curas, milagres, seus alfaretos, sem vergonhas, uma vergonha na cara de vocês. Desculpa essa expressão, vergonha na cara. É a expressão bíblica. E como você sabe que alguém é um crente genuíno? Pelos seus frutos. Veja a vida. Veja o jeito que anda. Veja o jeito que fala. Veja as paixões do coração. Por acaso Cristo está aí em algum lugar? Ou ele, Cristo, é só um acréscimo que os homens acrescentam em sua vida? Ou é só uma coisa que os homens fazem nas quartas e domingos? Ah, eu sou crente, pastor. É mesmo, irmã? Quarta-feira, domingo, larguei isso aqui, mas está lá o pecado. Não largou, não. Está lá. Está enganando quem? A Deus que não é. Cristo, para essas pessoas, Jesus é só alguém que os homens modernos aceitam apenas intelectualmente, mas não de coração. É só um acessório, mas não é o centro da vida. E qual é o fruto que os homens modernos estão produzindo? Eles se parecem com o mundo, agem como o mundo, experimentam as mesmas alegrias que o mundo experimenta. Fala em boate, festinhas, carnaval, bebidinha, prostituição, namoro impróprio, avareza, idolatrias. Eles conseguem amar o pecado e gostam de cometê-los? Eles conseguem amar a rebeldia e gostar de ser rebelde? Se sim, estas pessoas que nós conhecemos como amigos ou amigas, de fato não conhecem a Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Os homens modernos dizem: a coisa mais importante na face da terra é conhecer a Jesus Cristo. Isso, irmã, não é verdade. Vou repetir. Os homens modernos dizem: pastor, irmã, a coisa mais importante na face da terra é conhecer a Jesus Cristo. Não é verdade. Vou explicar por quê. A coisa mais importante na face da terra é que Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, te conheça.
Você pode professar a Jesus, mas a minha pergunta para você é: você conhece a Jesus, mas Jesus conhece você? A Bíblia diz: não te conheço, apartai-vos de mim, maldito, que praticai a iniquidade. Aqueles que professam Jesus como Senhor e não fazem a vontade do Pai que está no céu, eles irão para o inferno. Não por falta das obras, mas por causa da falta de fé demonstrada pelo fato de que eles não tinham obras. Cristãos radicais, irmãos e irmãs, não são pessoas que pulam shows gospel. Cristãos radicais não são pessoas que usam camisas gospel. Eu gosto de usar. Cristãos radicais são aqueles que carregam os frutos do Espírito Santo. Eu estou falando aqui sobre santidade. Eu estou falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Que os homens modernos virem as costas para o pecado, renunciem às coisas que desagradam a Deus, e então corram para Ele, alegrem-se nele e o amem. Irmão, se sua vida honra a Jesus, você está olhando em sua palavra para descobrir como deve viver? Quer saber como você precisa proceder perante o mundo? Vá à palavra de Deus, descubra e obedeça. Ponha cada pensamento, palavra e ato em sujeição a Cristo Jesus. Romanos 13:13. Andemos dignamente, como é bem dia, não em orgias, bebedices, não em impuricícias, dissoluções, não em contendas e ciúmes. Vou te ajudar agora a entender o significado dos 6 pecados mencionados aqui pelo apóstolo Paulo. Orgias, no grego komos. A palavra grega komos, orgias, originalmente se referia a uma banda formada de amigos que acompanhava um vencedor desde os jogos até sua casa, cantando seus louvores e celebrando seu triunfo. Logo passou orgia komos a significar uma cuidadosa banda que varava as noites com músicas. Finalmente veio a significar a classe de pessoas que degrada o homem e uma moléstia para os demais. As orgias komos e as farras, não raro, são promovidos com luxo pecaminoso, prostituições, gastança, perdulária e imoralidade desenfreada. Cuidado para que sua casa não vá às festinhas, ao komos, às farras, ao carnaval e tantas coisas erradas. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Toma cuidado. Toma cuidado. Não estou brincando. Toma cuidado. Bebedices, no grego mete. Olha só. Bebedice, no grego mete. A palavra grega descer da pessoa que é dominada pela bebida e se entrega à embriaguez. Os gregos eram grandes bebedores de vinho. Seu café da manhã era pão molhado no vinho. A embriaguez é um vício maldito, veio do inferno. Um copo pede o seguinte, até que a sociedade esteja
alcoolizada e os controles normais sejam desligados. Agora, impudicícias, kote. A palavra grega kote significa cama, a cama sensual. Impudicícias, kote, a cama sensual. Trata-se do desejo da cama proibida, do hotel proibido, ou seja, da pessoa que não dá valor à fidelidade e busca o prazer acima do dever. É uma referência à sexualidade sem dignidade, encontrada muitas vezes em festinhas, favorecida pelo efeito entorpecente do álcool e exercitada por alimentos fortes. Toma cuidado com a sua casa e sua família. Dissoluções. Palavra grega aselgeia, uma das mais feias do idioma grego. Não só descreve a imoralidade, mas o homem que perdeu toda a vergonha. A maioria das pessoas tentam encobrir seus pecados, mas o homem em cujo coração se aninha a selgeia, dissoluções, já não tem mais vergonha na cara. Não tem mais pudor, nem se importa com os escândalos. Principais termos gregos para vergonha. Aishine, vergonha, desgraça, desonra. Atímia, desonra, infâmia, falta de respeito. Agora, aishumonai, sentir vergonha, estar envergonhado, e anaideia, desvergonha, falta de pudor, cara de pau. Onedismos, outra palavra grega, opróbrio, humilhação pública. Tem pessoas na igreja que não tem vergonha na cara. Contendas, eres, refere-se ao espírito que nasce da disputa pelo desejo de posição, poder e prestígio, ou seja, aversão de ser superado. Contenda, trata-se do egoísmo mais exacerbado, é o oposto do amor. Agora, ciúmes, no grego zelos, não é necessariamente má em seu significado. Aqui, porém, não é o zelo pelo bem, mas ciúme, inveja. O tipo de espírito que não se contenta com o que tem é inveja, o que os outros têm. Quer ouvir mais? Ouça o decreto da palavra revelada e inspirada de Deus. Romanos 13:14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Conclusão. Em vez de viver premeditando como satisfazer os desejos da carne, o crente moderno deve revestir-se do Senhor Jesus Cristo, tornando-se semelhante a Ele. O crente moderno não pode planejar pecar. Todos os deveres do crente moderno estão incluídos. Revestivos do Senhor Jesus Cristo, em si com Ele, tendo aquela semelhança de temperamento e conduta resultante, está intimamente unida a Jesus. E essa união proíbe a indulgência para com toda inclinação pecaminosa. Esta é a noite perfeita para aprender. Preste bastante atenção. A salvação é do pecado para a santidade. Devemos andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, agir como Jesus agiu, sentir como Jesus sentiu. Jesus
deve dominar da cabeça aos pés. Esta admoestação final é um resumo muitíssimo adequado e belo do que o apóstolo Paulo já disse em Romanos 12, 1 a 13, 13. Ela toca na justificação quanto na santificação. Significa que você, havendo aceitado, recebido a Cristo Jesus e havendo sido batizado, agora não deve descansar em seus lauréis, mas deve prosseguir pondo em prática o que já havia feito em princípio. Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. De certo modo, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, havendo despido as vestes do pecado, vistam-se agora, mais uma vez, com o manto da justiça de Cristo Jesus. De modo que, sempre que Satanás trouxer a lume a pecaminosidade de vocês, lembrem-se imediatamente de que Cristo Jesus, lembre-se de Cristo Jesus e do novo estado que desfrutam nele. Se você compreendesse a natureza e o fim da santificação, você cedo perderia as suas dúvidas. E se você apenas soubesse o quão mais feliz seria com Deus, nunca se obstinaria em desvencilhar-se dos seus pecados mais deliciosos. Muitas das coisas que você adora fazer, Deus odeia. Se quisermos saber como nossa vida deve ser regulamentada, examinemos o conteúdo da palavra de Deus, a Bíblia, pois não podemos ser santificados pela aparência exterior e pompa, embora sejam tão altamente estimadas entre os homens. Devemos clamar a Deus com sinceridade e colocar toda a nossa confiança nele. Devemos desistir do orgulho, de presunção e recorrer a ele com verdade e humildade de espírito para a glória do nome dele. Nós devemos nos esforçar para nos manter em reverência, em sujeição a Deus, e fugir da gula, prostituição, excesso, roubo, blasfêmia, calúnia e outros males. Assim, nós vemos o que Deus quer que façamos a fim de ter nossa vida bem regulamentada nele. Concluindo, quando os homens querem se justificar por meio de obras exteriores, isto é como cobrir um monte de sujeira com pano de linho limpo. Portanto, retiremos a imundície que está escondida em nossos corações. Eu digo, afastemos o mal de nós, e então o Senhor aceitará a nossa vida. Assim podemos ver o que consiste o verdadeiro conhecimento de Deus. Quando entendemos isso corretamente, isso nos levará a viver em obediência à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Em Cristo Jesus, esforcemo-nos para vivermos em santidade, para a glória e louvor do nome dele, em Cristo Jesus.